Nesse áudio eu queria falar sobre os desigrejados, né? Desigrejados são aquele grupo que são contra congregar, que eles dizem que nenhuma igreja presta e que as pessoas não devem congregar. Por quê? Porque para eles nenhuma igreja presta e porque eles não querem congregar com ninguém, eles não se dão bem com ninguém. Então, por causa disso, eles acham que todas as pessoas não querem ir a uma igreja, não conseguem congregar e se dar bem com ninguém, né? Ou seja, eles saíram da igreja por algum motivo, se revoltaram e hoje eles pregam que não precisa congregar, não se deve ir à igreja. É necessário saber diferenciar o que acontece dentro de uma igreja para o que acontece dentro de todas as igrejas. Não é porque há heresias dentro de uma igreja, há pessoas que te tratam mal dentro de uma igreja, que todas vão ser assim. Não é assim. É a mesma coisa de ter o escândalo do pastor numa igreja, que ele está adulterando, que ele está roubando, aí a pessoa sai dizendo que todos os pastores adulteram e roubam. Não é assim, né? O fato de um errar não significa que todos estejam errando. A gente tem que ser justo, né? A gente não pode dizer que tal igreja não vale nada, que tal pastor não vale nada, a não ser que a gente conheça todos os pastores, toda a vida deles e todas as igrejas. E eles não conhecem. Até porque eles em toda a vida deles provavelmente só frequentaram uma igreja na vida, né? Para sair por algum motivo e sair falando mal de todas, como se conhecesse todas, né? Então eu queria falar aqui, porque eu sou a favor de congregar, não apenas em templo, não, defendo que é importante congregar. Não importa se é no templo, não importa se é em praça, não importa se é dentro de casas, até porque os apóstolos, eles congregavam dentro de casas. O importante é congregar. Eu sou a favor de congregar. Eu congrego em casa, junto com um grupo de pessoas. Não congregue em igreja, não tem problema. O importante é congregar. Nós se reunimos em praça, não tem problema. O importante é congregar. E eles dizem que nós não somos contra congregar, nós somos contra ir ao templo, porque o templo é feito por mãos humanas, mas eles não congregam. E se eles congregar, eles vão congregar em praças e em casas. E as praças e as casas são feitas por mão de quem? São feitas por mão de homem, não é feita por mão de anjo. Então, se Deus não se faz presente no templo, porque é feito por mão de homens, ele não vai se fazer presente numa praça e nem vai se fazer presente dentro de uma casa, porque a casa não foi feita pelas mãos de Deus e nem foi feita pelas mãos de anjo, foi feita pelas mãos de homem. Então, você vê aí a contradição, né? Ou seja, é uma doutrina totalmente vinda de Satanás mesmo, porque quando a pessoa fica sem congregar, sem se unir aos irmãos, a pessoa fica fraco, né? Porque você congrega, você tem acesso às orações, Deus, ele fala com você, você sai fortalecido, você sai alegre. Satanás, ele não quer isso, então ele está usando esse grupo para te afastar. E o que acontece? As pessoas acabam se desviando, caem no mundo, começa não a voltar a ser o que era, mas até mesmo pior, né? Por causa que esfriou na fé. Ir à igreja e congregar, independente de onde seja, faz com que a gente esteja avivados na presença de Deus e que a gente não venha se desviar dos caminhos de Deus, né? Então, eles falam muito isso, que não se deve ir. E eu sou contra, primeiramente, que são as igrejas que elas estão dia e noite pregando a palavra e orando pelo mundo para que Satanás não leve todos para o inferno. Orando pela família, orando... Espera, minha voz está meio ruim. Orando por todos. A igreja que está intercedendo pelo mundo. Entende? Quando tem uma festa mundana, a igreja reúne todos os irmãos. A gente dobra o joelho e ora pelo mundo. As pessoas dizem, a festa foi tranquila. Não houve nada de ruim. Foi tranquila porque enquanto eles estavam lá, a igreja estava orando, de joelhos no chão, intercedendo, pedindo para Deus ter misericórdia. E o Senhor, ele ouve a sua igreja, ele ouve o seu povo e ele dá livramento. Independente de ser quem está dentro da igreja ou quem está no mundo. O Senhor, ele dá o livramento. Então a igreja, ela faz isso, né? Segundo,
eu mesma e várias pessoas, nós conhecemos a palavra e nós nos convertemos através de uma igreja e dentro de uma igreja. Então, como é que ele diz que a igreja não presta, que a igreja não é usada por Deus? Terceiro, eu já presenciei muitas pessoas, pouco antes delas morrerem, elas irem à igreja, orar, pedir oração, ouvir a palavra. E quem é que estava levando essas pessoas lá? E se Deus não se faz presente, se a igreja é inútil, se é uma coisa inventada por Satanás, como os desengrejados diz, por que que Satanás ia levar alguém a ouvir a palavra na igreja, a pedir oração? Pouco antes de partir, que é essencial, porque aquela palavra, aquela oração ali, ela tem o poder de mudar para sempre a vida daquela pessoa. Porque se ela não tomou aquela decisão ainda na sua vida, ou não tomou ali mesmo, no último momento da vida dela, ela vai se lembrar e vai tomar essa decisão. E será que Satanás quer isso? É óbvio que Satanás ele não quer, porque ele quer cada vez mais almas para ele. Aí ele diz assim, mas a igreja tem pecadores e defeitos. Se for pensar assim, nós vamos ter que sair do mundo e morar no céu, porque lá não existe. Porque só existe perfeição e pureza no céu. E além do mais, como que eles querem exigir perfeição das igrejas e das pessoas se eles são imperfeitos? São um bando de fariseus. Os fariseus, eles exigiam das pessoas uma perfeição que eles não tinham. Fariseu é quando você exige das pessoas aquilo que você não tem. Você pede aquilo que você não pode dar. Outra coisa, o fato de muitas igrejas estar longe de Deus e pregar heresia, porque de fato tem, né? Não significa que todos fazem isso. Sempre existe algumas fiéis ao Senhor. Assim como as 5 igrejas da Ásia de Apocalipse 2 e 3, quando o Senhor ele envia carta às 7 igrejas da Ásia, apenas 2 igrejas foram só elogiadas e não foram repreendidas pelo Senhor. 5 delas foram repreendidas pelo Senhor, inclusive a igreja de Laodiceia, que foi a igreja mais abominável aos olhos de Jesus. Ela não recebeu nenhum elogio de Jesus, a igreja de Laodiceia. Mesmo com todos os seus defeitos, né, essas 5 igrejas, elas receberam elogios do Senhor. E em nenhum momento o Senhor afirmou não estar nelas. E nem ser igreja deles por elas terem defeitos e pecadores. A igreja de Laodiceia, como eu falei, ela não recebeu nenhum elogio de Jesus. Ela só recebeu repreensões, né? Jesus revela a igreja de Laodiceia uma igreja abominável aos seus olhos. Mas em nenhum momento ele fala que a igreja de Laodiceia não é dele. É tanto que ele envia carta à igreja de Laodiceia e ele diz, arrependam-se, lá em Apocalipse 3, do capítulo 14 ao 22. Por que Jesus vai enviar carta a uma igreja que não pertence a ele, a uma igreja que pertence a Satanás? Laodiceia foi a igreja mais abominável aos olhos de Jesus. Das 7 igrejas da Ásia, ela foi a pior de todas. Mas Jesus, ele repreende e ele diz, arrependam-se. Mas aí eles vêm e eles dizem isso, né? Que a igreja toda são do Satanás por causa dos seus defeitos, por causa dos seus pecados. Como se o ser humano fosse perfeito, não tivesse defeito e não tivesse pecado. Né? É 5 igrejas. Todas essas 5 igrejas, elas foram repreendidas por Jesus. Elas foram elogiadas e foram repreendidas. E a de Laodiceia, como eu falei, foi a pior de todas. Porque ela não recebeu elogio nenhum, ela só recebeu repreensão. Mas em nenhum momento Jesus disse que a igreja de Laodiceia pertencia a Satanás. Não, ela pertence a ele. É tanto que ele enviou carta a ela e disse, arrependam-se. Né? Arrependam-se e mudem. Porque era esse o desejo de Jesus, que a igreja ela mudasse. Mas aí ele diz isso, que nenhuma igreja presta, que por isso ninguém deve ir a nenhuma. E eles são pessoas que, né, não passam de um grupo de revoltados, que eles nada faz pelas pessoas, eles não fazem nada pelo mundo. O que eles fazem? Qual é o trabalho dos desengrejados? O trabalho dos desengrejados é atacar as igrejas, atacar os pastores dia e noite, dizer que nenhuma igreja presta, que nenhum pastor vale nada. Esse é o trabalho deles, não é ganhar alma para Jesus, não. Então esse é o trabalho deles.
Esse é o trabalho que eles dizem que o Espírito Santo está levando eles a fazer. O Espírito Santo que chama homens e mulheres para cuidar de uma obra, para pregar a palavra, para orar pelo mundo, eles estão dizendo que o Espírito Santo está usando eles para ser contra essas igrejas, né? Isso aí é o espírito do Satanás, isso aí é os demônios que usa. Não é Deus, não. Nunca houve na igreja de Jesus, na igreja primitiva, pessoas que pregassem contra a igreja, que dissessem que não precisa congregar, pessoas que disseram que não precisam ao templo. Você vai ver a própria igreja primitiva, ela congregando. Congregava em casas, congregava em praça, debaixo de uma árvore, mas sempre congregava. E eles congregam onde? Em lugar nenhum. Porque eles são contra. Eles são mais a favor de você ir no bar, encher a cara e dizer que não é pecado, porque eles também defendem isso, mas eles pregam que é pecado você ir ao templo, porque Deus não se faz presente. Ah, Deus não se faz presente no templo, que está orando, está pregando a palavra, mas no bar ele se faz presente. Porque eles defendem mais que você deve ir no bar encher a cara do que numa igreja orar a Deus. Daí você já vê quem é o Espírito que está usando eles, né? De quem é o Espírito. Por quem eles estão falando? Em nome de quem eles estão pregando isso aí? Não é difícil de saber.